E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Qual o alimento que melhora e piora a enxaqueca? Cara, Primeiro, isso tudo é individual. Então, assim, se você jogar no Google e escrever alimentos para enxaqueca, você pode não ter relação com nenhum daqueles alimentos. Geralmente deve aparecer o quê? Tipo fritura, essas coisas? Geralmente, cafeína é o que mais aparece, que aí realmente é um dos que é quase universal. O alimento que mais está associado à enxaqueca, na verdade, não é o alimento, é a falta dele, que é o jejum. Jejum é um gatilho comum de enxaqueca. Você fica muitas horas sem comer. Exato. Isso é super individual. Isso varia muito do tipo de alimentação. Alguns alimentos acabam sendo um pouco mais falados. Então, por exemplo, aquilo que é muito industrializado, geralmente tem glutamato monossódico, que é o que dá sabor na comida. Né? Eu tenho uma paciente que ela é cozinheira e todos os pacientes eu tenho vários pacientes que são chefes de cozinha e tal, e eu sempre faço a mesma pergunta para eles, eles devem até reconhecer. Eu falo, você não gosta de Sazon, né? Odeio. Por quê? Porque tem muito glutamato, aquilo tira o gosto da comida, ele põe um outro gosto, entendeu? Põe um outro gosto. Exato. E aquilo é um estimulante cerebral. Então você acaba tendo uma estimulação cerebral numa doença que é basicamente marcada por um cérebro hiperestimulável. Ou seja, que você começa a estimular e começa a pipocar a dor. Você começa a pipocar a crise. Então você vai ficar meio que se estimulando. Mas mesmo isso depende do seu grau de controle da doença. Tipo, eu tenho enxaqueca. Se eu comer miojo, dificilmente eu vou ter uma crise. Por quê? Porque a minha enxaqueca é extremamente bem controlada. Eu brinco que eu falo assim, é a teoria da pilha. Sabe quando você vai carregar o celular? Até 80% ele carrega uma beleza. Os outros 20% é uma desgraça, né? Então você não precisa fazer tudo. Você não precisa fazer 100%. Se você fizer 80%, isso já resolve a sua vida absurdamente bem. Os outros 20% às vezes são tão sacrificantes que nem valem a pena. Nem valem a pena. Você vai só ficar criando um transtorno. O tratamento vai se transformar talvez num transtorno maior que a própria doença. Entendi. O que é bizarro. E aí, assim, você tem o glutamato, alimentos ricos em histamina, tem para algumas frutas são famosas, tipo melancia. Melancia, como tem uma relação com nitrito, que pode ser também estimulante cerebral, aí muitas pessoas têm crise de enxaqueca quando comem melancia. Eu como melancia a cada 15 dias, porque eu vou dar plantão, e aí às vezes eu tô voltando, esse plantão é a cada 15 dias, e tem um daqueles caminhões assim, sabe? Tipo, que vende fruta, e é muito mais gostosa do que a fruta do mercado. É mesmo. E sempre tem melancia, a melancia dos caras é top. Eu como a cada 15 dias, e eu não tenho crises. Tipo, por quê? Porque é super bem controlada, porque o grau de estímulo que eu tô criando não é suficiente para fazer com que o meu cérebro descompense. Não é que eu como melancia todo santo dia. Não. Eu como a cada 15 dias algumas fatias de melancia. Tipo, então é muito mais uma questão de equilíbrio do que qualquer outra coisa. Quando a pessoa está descompensada, tudo vira um diabo de um gatilho. Tudo, qualquer alimento. Tanto é que esse é o pior momento do mundo para você querer procurar gatilhos. Porque tudo é, né? Exato. Tudo é gatilho. Crer. Então, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer no começo? Aquilo que com certeza ferra você. Abuso de cafeína, abuso de álcool, cigarro, algumas medicações. Então, esse grosso que a gente vai fazer na primeira etapa do tratamento. Que não é tão difícil. É sedentarismo, é colocar você para se movimentar. Cara, tem até metas para atividade física, para você... falando de saúde mental, você tem estudos que mostram, por exemplo, benefício muito legal para exercício aeróbico. Então, tem técnicas para você pegar o exercício, que é o treinamento resistido com pesos, por exemplo, academia, e transformar ele num exercício mais aeróbico. Né? Fica com um caráter meio funcional, assim, mas tem metas de frequência cardíaca, tudo que a gente consegue ter uma ideia legal. E aí, só que isso você não vai fazer na primeira consulta. Primeira consulta você quer fazer o quê? Fala, seu objetivo hoje é colocar na sua rotina. Só isso. Falou, se você falar para mim que você conseguiu reservar 10 minutos para andar em volta do quarteirão, eu tô feliz. Eu só quero que isso entre na tua rotina. Porque depois para isso aumentar é mais fácil, né? Muito. Se eu quero dar 1000 coisas pra pessoa fazer no primeiro dia, ela não vai fazer. Por quê? Porque eu não faria. Eu sou um ser humano normal, cheio de defeito. Eu também não faria nenhuma delas. Se você me pede 3, eu faço. Se você me pede 10, eu te mando a merda.
Total. Tipo, porra, não dá, velho. Eu tenho vida, eu tenho coisa pra fazer. E a minha rotina também não é perfeita. Tipo, tem dias que eu tenho que acordar um pouco mais cedo. E já que tem um negócio que é engraçado, porque você tem aquela história da cronobiologia, muita gente tem crise depois que dorme, no meio do dia. Então, a mesma coisa que tem gente que fala que dormir melhorou a crise, se você dorme no meio do dia, você às vezes tem uma crise depois. Porque você ferrou a cronobiologia do seu cérebro. As crises da enxaqueca, muito a gente acredita que começam no hipotálamo, que funciona como se fosse um grande regulador do nosso cérebro. Ele controla seu nível de água, ele controla a sua temperatura corporal, ele controla o seu sono, ele controla a sua disposição física, ele controla a sua disposição emocional. Tudo isso o hipotálamo, ele meio que controla e gerencia. Tipo um maestro ali, Ele é um grande... gerente. Exatamente, é o gerentão da parada. O hipotálamo que vai regulando tudo isso. E aí, quando você acaba dormindo, por exemplo, num horário errado, você acaba desregulando o seu hipotálamo e essa desregulação acaba entrando numa espécie de cascata de crises que você começa a entrar em pródromo, que é uma fase que vem antes da dor, que você começa a ter várias alterações que são alterações hipotalâmicas, você começa a bocejar, lembra que o hipotálamo regula o sono, você começa a fazer xixi inexplicadamente, lembra que o hipotálamo regula a quantidade de líquido, você começa a ficar irritado, lembra que o hipotálamo regula a parte emocional, você começa, por exemplo, eu não sei se eu falei, a ter compulsão alimentar. Então, ele regula a parte da alimentação, da fome, da nutrição. Então, assim, tudo isso que são sintomas hipotalâmicos. Sintomas que parecem que não tem nem sentido em estarem juntos, mas que, quando você olha, eles estão saindo mais ou menos do mesmo lugar. E nada disso tem dor de cabeça até então. A dor de cabeça vai chegar depois, numa próxima fase, né? A gente separa. Então, é pródromo, depois vem uma fase chamada aura, que são aqueles sintomas mais nítidos, óbvios, geralmente visuais. A maioria das pessoas tem visuais, a visão apaga, por exemplo, né? E geralmente duram por volta de 1 hora ou menos. Depois vem a dor. E depois vem o pós-dromo, que é uma fase onde você fica letárgico, parece que foi atropelado por um caminhão. Tem gente até que acha que toma o remédio quando passa a dor, né? A pessoa toma o remédio, aí ela fica letárgica e fala, maldito remédio. Não foi o remédio, é a última fase da enxaqueca, que você já passou. Aí você fala, mas quando você fala de fases, essa fase rola tipo no mesmo dia ou é algo que tipo, é uma fase? O pródromo pode começar 3 dias antes. Tá, entendi. Pessoas bem treinadas costumam reconhecer o pródromo dentro das últimas 12 horas. Eu, que tenho enxaqueca, que sou neurologista, consigo ali reconhecer entre 8 e 6 horas, mais ou menos, que eu tô em pródromo e que eu sei que eu tenho alta chance de ter uma crise naquele dia. E aí a gente começa principalmente com medidas comportamentais. Então eu sempre brinco que aquilo que está acontecendo no pródromo você inverte, né? Então assim, você está começando a fazer muito xixi, beba água. Você, por exemplo... Porque justamente para não virar o gatilho. Então, na prática, é como se grande parte dos gatilhos fossem variáveis. Então, assim, você tem muito mais gestão sobre os seus gatilhos do que você acha. Diferente da pessoa que fica só tirando coisa da dieta. Não adianta pra merda nenhuma. Porque se você não tiver no pródromo, muito pouco disso vai fazer diferença pra você. Agora, posso comer chocolate? Pô, eu comi ovo de Páscoa esse ano, cara. Agora, tive crise? Não tive. O que acontece? O chocolate, quando você está em pródromo, é um fator de compulsão alimentar claro. Então você entra em pródromo, começa a ter compulsão alimentar, vai atrás de chocolate, come chocolate. E aí, realmente, talvez o excesso de gordura de chocolate naquele momento, o pico de insulina associado, tudo isso pode sim causar uma desregulação e acabar realmente culminando numa crise. Então isso é uma teoria nova. Fala, gente, você jura por Deus que assim, daqui a 20 anos? Não juro, cara, porque isso é uma teoria nova. Esse é o barato da ciência. É uma teoria. A gente começou lá atrás, quando as pessoas começaram a usar enxaqueca, viram que existiam gatilhos. Depois de um tempo, viram que existe o pródromo. E hoje em dia a gente está vendo que é uma doença cronobiológica e que esses gatilhos talvez estejam muito mais relacionados ao momento quando eles ocorrem e não necessariamente ao gatilho em si. Uhum. Então isso é uma sacada que eu acho genial. Genial, porque muda o paradigma. Dá para a pessoa o controle da doença sem necessariamente depender do remédio. Total. Porque ela não vai usar, teoricamente, tem gente que usa, mas ela não vai usar um analgésico antes da dor. E nem deveria, tá bom? É contraindicado. Mas ela tem outras técnicas, como, por exemplo, beber água, que é uma técnica clássica. Né? Uma paciente me falou isso um dia que ela uma vez fez aquelas dietas loucas, emagreceu pra cacete, não sei o que, não melhorou nada das crises dela. E aí uma vez ela me viu falando assim, cara, beba água, perceba se você começa a fazer xixi, muito xixi antes da crise.
Ela falou, nossa, eu tô fazendo muito xixi antes das crises. No dia que eu tenho crise, eu tô fazendo muito xixi. Ela começou a beber água. Ela falou, as minhas crises diminuíram de, 15 para 5 no mês. Cara, que foda. E assim, qual o custo disso? Água. R$2, tá ligado? Ah, todo mundo vai ser assim? Não, não vai. É o caso dela específico. Por quê? Porque no padrão de pródromo dela, provavelmente tinha muito isso. E é engraçado que você começa a perceber isso e você, uma vez que você começa a reconhecer, você começa a ver as dores abortadas que você teve. Isso é muito legal. Você começa a perceber, eu tô em pródromo, hoje não é o dia de eu comer chocolate, hoje não é o dia de eu brigar com não sei quem, hoje é o dia de eu fazer meditação para controlar a minha ansiedade, para controlar o meu humor, porque se eu me descontrolar hoje é um dia que esse descontrole nesse momento pode gerar uma crise. Fala, mas todas as crises têm pródromo? Não, 80%. Toda crise tem aura? Não, 20%. O que toda crise tem dor? Não. Existem pessoas que têm enxaqueca sem dor de cabeça. Idosos é comum, ele tem só a aura. Saquei. Ele tem a aura e não tem a dor, e depois passa pro pós-dromo. Yeah.